Muito bem, irmãos. Início, lançamento do nosso projeto de vida, continuidade da nossa campanha da restituição. Hoje é a quarta noite da campanha. E o início do lançamento do nosso projeto de vida, que tem como título Céu Aberto. É o mesmo título da minha primeira mensagem, porque durante 12 domingos nós vamos falar e vamos ministrar sobre 12 personagens importantes da Bíblia, que as suas atitudes fizeram que o céu se abrisse sobre a vida deles. 2021 será um ano abençoado, será um ano próspero, será um ano de vitória, será um ano que os céus se abrirão sobre as nossas vidas para nos abençoar. Você que trouxe a palavra de Deus, abre 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 em diante. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 em diante. Lá no Velho Testamento, abra a palavra de Deus para você acompanhar a leitura desse texto, da nossa primeira mensagem, a primeira ministração a respeito do projeto de vida, o Céu Aberto. Amém? Quem encontrou, diga amém. Eu vou lendo aqui, você vai encontrando aí, ok? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um reino em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizão, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: voltará 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro, e desce, para que a chuva não te impeça. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava com Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Amém? O texto que eu acabei de ler, o período em que esse texto está narrando, era o período da monarquia. Quem governava sobre Israel era um rei. E nesse exato momento o rei se chamava Acabe. Agora, quando Israel teve um rei governando, o rei ele não exercia apenas uma influência governamental. Ele também exercia uma influência espiritual muito grande sobre a nação. Por isso, por lado que o rei andasse, a maioria da nação andava junto. Tamanho da influência e da importância que o rei de Israel tinha sobre aquela nação. O rei Acabe, ele foi um dos piores reis de Israel.
Ele foi um dos reis que cometeu verdadeiras atrocidades. Ele foi uma pessoa que se desviou totalmente do caminho do Senhor. E ao se desviar do caminho do Senhor, boa parte do povo de Israel também, seguindo o seu rei, seguindo a sua influência, começaram também a se desviar da presença de Deus. O rei Acabe, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, ela era uma sacerdotisa de um deus chamado Baal. E esse deus Baal, ele tinha 450 profetas que profetizavam. E esses profetas, eles induziam muito Acabe a cometer erros gravíssimos no seu reinado, principalmente relacionado ao Senhor, a honrar a Deus. E o povo, acompanhando Acabe, acabou se desviando de Deus. Muito bem. Entre as pessoas que não se dobraram a Baal, não se dobraram diante de Acabe, chegou a fazer uma estátua em Israel do Deus Baal. Entre as pessoas que não se dobraram a Baal, tinha um profeta chamado Elias. Deus então inspira esse profeta a profetizar sobre Israel um tempo de seca. Era a estratégia de Deus de chamar a atenção do povo, de trazer o povo de novo para a sua presença. Então Elias profetizou que só haveria chuva a partir daquele dia, quando Deus lhe desse o sinal, para que ele orasse para que tivesse chuva. Durante 3 anos e meio não choveu, não houve chuva, não houve orvalho, não houve sereno, não houve nenhum tipo de umidade na terra de Israel. Foi uma seca rígida. Começou a secar as plantações, começou a morrer os animais, os seres humanos, e a água se tornou muito escassa na nação de Israel. Depois de 3 anos e meio, Deus ele dá um sinal para Elias, e conduz Elias até a presença do rei Acabe, para então Deus fazer algo naquela nação, para mostrar para aquela nação que ele é o único Deus. Elias se apresenta ao rei Acabe e faz um desafio aos profetas de Baal. Vamos montar 2 altares. Vocês, profetas de Baal, já que são um número maior, vocês montam o altar primeiro e vão invocar o Deus de vocês. Pode invocar o tempo que vocês quiserem. E depois eu vou montar o meu altar e vou invocar o Senhor. O Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. Aceitaram o desafio. Os profetas de Baal montaram o altar, colocaram as pedras, a lenha, pegaram o novilho, sacrificaram e colocaram sobre o altar. Ficaram da metade da manhã até logo depois do meio-dia, invocando, fazendo o seu devocional, as suas cerimônias, inclusive entre elas, eles pegavam um pequeno metal afiado, amarrado em um cordão, e faziam movimentos ao redor do corpo, dilacerando e cortando o próprio corpo, derramando sangue diante do altar, invocando o Deus Baal. Mas o Baal não respondeu. Depois que terminou o tempo, o período dos profetas de Baal, Elias disse: agora é a minha vez de montar o altar, e eu vou invocar o meu Deus. A partir daqui, eu começo a narrar para vocês 7 atitudes que abrem o céu sobre as nossas vidas. Abriu o céu sobre a vida de Elias e abre o céu também sobre as nossas vidas. A primeira atitude de Elias, ele restaurou o altar que estava quebrado. Como é que Elias fez isso? Elias chegou diante do povo e disse para eles assim: gente, cheguem mais pertinho de mim. Dê alguns passos adiante e cheguem perto de mim. Literalmente Elias fez isso. Quando o povo deu alguns passos em direção a Elias, Elias estava na verdade trazendo o povo novamente para a presença de Deus, porque o povo havia se desviado de Deus, se afastado de Deus. Se nós queremos o céu aberto sobre a nossa vida, uma das coisas mais importantes é nós nos achegarmos a Deus, nos aproximarmos de Deus. Vê aonde você falhou, irmão. Vê aonde você está errando, aonde você está falhando. Veja o que você está fazendo ou deixando de fazer, que está te afastando de Deus. Volte para a presença de Deus. Volte a fazer aquilo que você fazia para o Senhor. Talvez é isso que está te enfraquecendo espiritualmente. Se você quer o céu aberto sobre a tua vida em todas as áreas, se achegue novamente a Deus, porque quando você se achega a Deus, o teu altar é restaurado. A primeira atitude de Elias foi restaurar o altar de Israel, que estava quebrado, que estava em ruína. Segunda atitude, Elias restaurou a unidade de Israel. Israel, uma boa parte deles estavam adorando a Baal, e tinha alguns que estavam adorando o Deus verdadeiro, quer dizer, eles estavam divididos.
E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, diz assim, ó, que toda casa, todo reino, toda família dividida contra si mesmo não prevalece. Então a divisão, ela impede o agir de Deus, ela impede a bênção na nossa vida. Como Israel estava dividido, o que Elias faz? Quando ele vai montar o altar, Elias diz assim, ó, 12 príncipes, porque Israel tinha 12 tribos. Ele disse, então os 12 príncipes, cada um representando a sua tribo, peguem uma pedra e tragam aqui para montar o altar. Quando Elias faz isso, ele está restaurando a unidade de Israel, porque agora os 12 príncipes, os 12 representantes das tribos de Israel, estão montando o altar, juntos estão restaurando a unidade de Israel. Isso é muito importante, irmãos. Patrocine, provoque a unidade da tua família, a unidade da tua casa, a unidade da célula, a unidade da igreja. Uma igreja dividida, uma célula dividida, uma casa dividida, uma família dividida, ela não prevalece, ela não vai para frente. Por isso nós temos que manter a nossa unidade, caminhar sempre juntos, olhando para a mesma direção. Terceira atitude de Elias. Elias oferece o sacrifício. Ele pega o novilho, ele sacrifica o novilho, corta em pedaços e coloca em cima do altar. O que o sacrifício representa? Sacrifício, irmãos, é derramamento de sangue. Nós acabamos de participar de uma cerimônia que representa uma aliança com Deus. E como é que essa aliança foi confirmada? Foi quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então, todo sacrifício, ele tem esse valor. É o valor do comprometimento, é o valor do pacto, é o valor da aliança. É por isso que às vezes a gente diz assim, irmão, você vai trazer uma oferta no projeto de vida, traga um sacrifício. Por que o sacrifício? O sacrifício significa o quê? Um pouco mais de esforço. Não é uma coisa assim, tão insignificante, não, é algo que pese, é algo que signifique algum esforço da minha vida, porque o sacrifício, ele demonstra o quê? O meu comprometimento com Deus. O meu sacrifício, ele representa o meu desejo de ter um pacto, de ter uma aliança. Sacrifício é sinal de aliança, é renovação de aliança. Então Elias, ele faz um sacrifício, porque ele quer mostrar no mundo espiritual que a partir daquele momento, aquele povo está tendo um comprometimento novamente com Deus. Quando nós fazemos o sacrifício, nós renovamos a nossa aliança também. Nós também renovamos a nossa aliança com Deus. Vamos lá. Quarta atitude de Elias. Elias, depois que ele pegou o novilho e ele colocou em cima do altar, ele fez algo interessante. Você veja que o altar que Elias fez, ele era parecido com o altar de Baal, mas não era igual ao altar de Baal. Era só parecido, mas não era igual. Algumas coisas se assemelhavam. Por exemplo, os profetas de Baal pegaram pedras para fazer o altar. Elias também usou pedras para fazer o altar. Os profetas de Baal pegaram a lenha para colocar em cima do altar. Elias também colocou a lenha em cima do altar. Os profetas de Baal sacrificaram um novilho para colocar em cima do altar. Elias também sacrificou um novilho para colocar em cima do altar. Mas existem algumas coisas que Elias fez diferente. E é isso que chama a atenção. Veja só. Quando os príncipes trouxeram as 12 pedras para montar o altar, a Bíblia diz que Elias fez um rego ao redor do altar. Não foi uma coisa assim, aleatória, por nada. Não, tinha um sentido espiritual. Por quê? A Bíblia faz questão de mencionar que Elias fez um rego, que a largura desse rego era equivalente a 2 medidas de semente. Então, para que era o rego? Um rego era para colocar semente nesse rego. Era um rego de semente, tinha as medidas, as dimensões de um rego de plantio. Então, era um rego para colocar 2 medidas de semente. Naquele primeiro momento, ninguém entendeu. Elias fazendo um rego ao redor do altar, ninguém entendeu o que ele estava fazendo. Aí vem a segunda atitude de Elias, que diferencia ele do altar dos profetas de Baal. Colocaram o novilho sobre o altar. Elias disse assim: agora eu quero que vocês tragam 4 cântaros de água. Irmãos, 3 anos e meio sem chover, uma seca, gente morrendo de fome, animais morrendo de sede, a água escassa em tudo quanto é lugar. A água era algo fácil de se trazer? Era algo fácil de providenciar? Não.
Aí eu te faço uma pergunta: naquele momento, o que era mais importante para o povo de Israel? O que eles mais precisavam para poder sobreviver? O que eles precisavam? Água, chuva. É nesse ponto, irmãos, que às vezes algumas pessoas elas não conseguem entender, porque a Bíblia diz assim: aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então Elias fez um rego para 2 medidas de semente. Então ele queria plantar naquele rego a semente daquilo que o povo precisava colher. Irmão, se você vai fazer um projeto de vida, e focando no projeto de vida, algo material, uma vitória financeira, uma prosperidade, um aumento de salário, a semente que você tem que plantar é uma semente financeira, não é apenas boa intenção. Elias sabia disso, ele sabia que ele teria que orar para Deus mandar chuva, então ele precisava plantar espiritualmente a possibilidade de chuva. Olha que coisa interessante. 4 cântaros de água, trouxeram os primeiros 4 cântaros de água, jogaram no altar. A Bíblia diz que molhou o cordeiro e encharcou a lenha. Ele disse: traz mais. Trouxeram mais 4 cântaros de água. Ele joga novamente sobre o altar. Como o cordeiro já estava molhado, a água desceu e encharcou a lenha e molhou as pedras e desceu na terra. Quer dizer, está tudo molhado. Mas ele disse assim: trago mais 4 cântaros de água. Quando eles jogaram os outros 4 cântaros de água, na terceira vez, o cordeiro estava molhado, a lenha encharcada, as pedras molhadas e a terra debaixo do altar já estava umedecida. Quando ele joga os outros 4 cântaros, a água escorre e desce dentro do rego e enche totalmente o rego de água. Agora, olha que coisa interessante. Quando Elias dobra o joelho para orar, e ele pede que Deus responde com fogo, Deus manda fogo. E a Bíblia é categórica. Olha, depois em casa você lê com calma, você vai meditar nisso, você vai perceber. A Bíblia diz assim, ó: mandou fogo do céu, e o fogo consumiu o cordeiro, quer dizer, queimou o cordeiro, saiu a fumaça. Queimou a lenha, consumiu a lenha, queimou a lenha, subiu fumaça. O fogo queimou as pedras, queimou, irmãos, as pedras, quer dizer, consumiu as pedras, queimou, saiu fumaça. O fogo também queimou o pó, a terra que estava embaixo do altar, consumiu, queimou. E aí a Bíblia diz assim, ó: e aquela labareda de fogo que saiu do céu, ela não queimou a água do rego. A Bíblia diz assim: lambeu a água que estava no rego. Por que não queimou a água que estava no rego? Porque Deus jamais queima uma semente. Amém? A semente ela vai para o céu para você poder fazer a tua colheita. Amém? Então a quarta atitude de Elias é a ousadia. Ele teve ousadia, irmão. Quando você for separar a tua oferta do projeto de vida, seja ousado. Que não seja apenas uma oferta que vai molhar o cordeiro, encharcar a lenha, molhar as pedras e o pó, mas que seja uma oferta ousada, que vai encher o rego, porque essa é a semente que o fogo de Deus vai lamber para você poder colher em 2021, para que os céus se abram em 2021 sobre a tua vida e você possa colher financeiramente em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Quinta atitude de Elias: depois que ele orou e Deus mandou fogo, o que ele faz? Ele pega os profetas de Baal, os 450, chama o povo e leva eles para a beira do rio Quizão e mata todos os profetas. Pode parecer uma atitude muito bruta demais, mas na verdade o que ele estava fazendo? Lembra que eu comentei que quem desviou Acabe do trajeto, da trajetória da presença de Deus foi os 450 profetas de Baal? Então, quinta atitude de Elias: seja violento contra o pecado. Irmãos, pecado a gente não faz concessão. Seja violento. Se tem uma atitude tua, um vício, um mau costume, uma tradição errada, seja violento com esse pecado, afaste da tua vida. A Bíblia diz assim, ó: se é para você ir para o inferno, por causa, se o teu braço te faz pecar, em vez de você ir para o inferno com 2 braços, vá para o céu com um braço só. Seja violento contra o pecado. Se existe uma pessoa na tua vida que te induz a pecar, seja violento nesse relacionamento, se afaste dessa pessoa. Se você quer ver os céus abertos sobre a tua vida, tenha uma vida com Deus, se aproxime dele e seja violento contra o pecado. Com o pecado a gente não negocia, irmãos.
Com o pecado a gente não negocia, não existe concessão. Pecado nos afasta de Deus, pecado fecha o céu sobre a nossa vida. Amém, igreja? Sexta atitude, diria, para abrir o céu sobre a sua vida: aguce os sentidos espirituais. Depois que ele orou, Deus mandou fogo, e ele matou os profetas de Baal, e ele chegou para o rei Acabe e disse assim: rei Acabe, come e bebe, e entra no teu carro e parte, porque eu já começo a ouvir ruído de chuva. Amém? Quando nós fazemos, irmãos, um altar verdadeiro para Deus, ousado, determinado, nós temos que aguçar o nosso sentido espiritual. Mesmo que você não está ouvindo fisicamente, não está enxergando humanamente, mas aguce espiritualmente, para que você começar a sentir os efeitos da bênção de Deus chegando, o ruído da bênção se aproximando de você. Fique atento, fique perceptível ao que Deus está fazendo e o momento que Deus vai mandar a bênção para você. Amém? Sétima e última atitude de Elias. Elias sobe no Monte Carmelo, leva consigo o seu moço e diz para ele assim: eu vou dobrar o meu joelho e vou orar. E você vai lá em direção do mar e vê se existe algum sinal de chuva. Lembra que ele tinha dito que tinha ouvido? Ele aguçou o sentido espiritual. Espiritualmente ele ouviu. Amém? Eu começo a ouvir espiritualmente que Deus vai abrir o céu sobre a tua vida. Amém? Aí entra a sétima atitude muito importante. Ele disse: vai lá e vê se tem sinal de chuva. O moço foi lá, olhou e disse assim: Elias, o céu está limpo, não existe nenhum sinal de chuva. Elias então ele ora 7 vezes. 7 vezes. E manda o rapaz ir lá 7 vezes para olhar. Na 7ª vez, o rapaz volta e diz assim: agora, acabei de ver, subindo do mar, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias disse: então corre lá e avisa Acabe para ele se apressar, porque senão a chuva vai pegar ele no meio do caminho. Em questão de minutos, a semente que ele havia plantado no reino subiu para o céu, e a Bíblia diz que o céu se enegreceu, as nuvens ficaram pesadas e densas, e o vento trouxe uma chuva abundante sobre Israel. Sétima atitude de Elias: orou com perseverança. Se você for perseverante na tua oração, se você não desistir, se você buscar de Deus, mesmo que surja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é sinal que os céus vai se abrir sobre a tua vida e você vai se abençoar. Se coloque de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Pegue na mão o folheto da campanha da restituição e apresente a Deus em nome de Jesus. Comece a orar, comece a buscar de Deus. Aleluia, glória a Deus. Comece a clamar ao Senhor nesta noite.